Hi there, Poliana here again. I hope you are doing fine. Nesse nosso último encontro da série sobre as reading strategies, nós vamos ver como é importante identificar as palavras que aparecem repetidas ao longo de um texto e também como são úteis as evidências tipográficas. E para finalizar, eu vou dar dicas de quando e como devemos usar o dicionário. Ok, let's get to work. A identification of repeated words é a penúltima estratégia que eu selecionei para trabalhar com vocês. Então vejamos. Quando certas palavras se repetem várias vezes no texto, mesmo com formas diferentes, como é o caso de socialism, social, socialist, socialize, normalmente elas são importantes para a compreensão. E essa repetição recorrente das palavras nos dá pistas de que se trata de uma palavra-chave no texto. Consequentemente, a identificação dessas palavras também nos ajuda muito na leitura. Então, o texto que eu trouxe para demonstrar essa estratégia se intitula Pulling Stem Cells from Teeth. E aqui eu destaquei todas as vezes que o termo stem cells apareceu ao longo do texto. Para ser mais precisa, eu contei 8 vezes, que esse termo aparece nesse pequeno fragmento. Então, a partir disso, a partir dessa constatação, a gente conclui que stem cells é, de fato, uma palavra-chave para a compreensão. Assim, devemos acionar todas as estratégias possíveis para tentar descobrir o que o termo significa. Eu suponho, inclusive, que o pessoal da saúde conseguiria mais facilmente identificar mais facilmente o significado do termo por se tratar de um texto relacionado à área. Mas eu imagino que todos vocês, depois de explorar a gravura, que acompanha o texto, depois de fazer a skimming, a leitura rápida do texto, identificar as palavras cognatas, dentre outras estratégias que nós aprendemos, vocês certamente descobririam que stem cells significa células-tronco. Cells aqui, que significa células. A gente pode até lembrar da palavra cell phone, que significa telefone celular, celular aí, tá ligado à célula mesmo, Então, o que eu queria ressaltar é o seguinte: mesmo depois de tentar, de utilizar as estratégias e vocês não conseguiram identificar o significado da palavra, que é uma palavra-chave, então eu diria que essa seria uma boa hora para consultar o dicionário, se não fosse um momento de prova, claro. Então, gente, a sétima e última estratégia se refere às typographical evidences, que são marcas tipográficas, como símbolos, letras maiúsculas, negrito, itálico, dentre outras. E reconhecê-las é um auxílio muito útil à leitura. Então, eu trouxe aqui essa imagem com vários símbolos, que foi retirada de uma prova do Enem, que apresenta 8 metas a serem alcançadas em todo o mundo, e que foram definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas. Veja que para entender a terceira meta, por exemplo, a gente já identifica o símbolo do gênero feminino, e por isso mesmo já nos remete a alguma questão relacionada às mulheres, Aí que nós vemos Promote Gender Equality and Empower Women. Promover a igualdade de gêneros e empoderar as mulheres. Então, ratificando, as typographical evidences são marcas que nos dão pistas bastante úteis no momento da leitura. Vamos ver agora se a gente consegue responder a questão relacionada a essas informações. Como eu disse, é uma questão que eu tirei de uma prova do Enem. Eu vou ficar aqui devendo para vocês o ano de realização dessa prova, que eu não coloquei aqui, também não me lembro agora. Mas notem que o objetivo mesmo do Enem, das provas do Enem, é que você leia e compreenda o texto que está em inglês, para em seguida você responder as questões que aparecem em português. E não tem como negar que esse é um detalhe que facilita muito a vida de vocês, não é mesmo? Então, nessa questão, nós temos que identificar a opção que apresenta duas
das 8 metas analisadas na gravura anterior. Então, vamos ver, né? Vamos tentar encontrar a opção correta. Na letra A, está dizendo que 2 dessas metas são o combate à AIDS, né? Então, vamos voltar ao texto e aí verificar se o combate à AIDS é, de fato, uma das metas. Aqui a gente logo percebe, né? Combat, o AIDS que está aparecendo, então, confere, né? E também a melhoria do ensino universitário, né? Então, essa seria a segunda meta. Quando a gente analisa, né, a gente percebe aqui que não tá aparecendo nada relacionado ao ensino universitário, mas sim a educação primária, né, que pelas palavras cognatas a gente percebe, a gente já entende, né, que não tem nada a ver com o ensino universitário, mas sim com a educação primária. Então, a gente já descarta, né, a letra A. Na letra B, a primeira meta seria a redução da mortalidade adulta. Então, vamos ao texto, fazendo aqui, acionando aqui a estratégia da skimming, né? A gente logo percebe aqui, ó, mortality. E a gente vê que não tem nada a ver com a mortalidade de adultos, e sim mortalidade de crianças, né? Mortalidade infantil. Child significa criança. E para quem não reconhece esse termo, né, pode ter o auxílio aqui desse símbolo, né? Que nós temos um ursinho, né? Algo relacionado à criança, algo infantil, né? E já descartamos, então, a segunda alternativa. Na letra C, está dizendo que 2 dessas metas são a promoção da igualdade de gênero, né? E nós analisamos exatamente aqui a meta número 3, que trata exatamente da igualdade de gêneros, né? Então, nós temos aqui a primeira meta, que está ok com o que nós vimos, e também a erradicação da pobreza. Então, a gente volta, nós temos um pratinho já, né, que simboliza talvez a fome, ou a erradicação da fome, e aí a gente já infere que se refere, sim, à erradicação da pobreza, encontrando, então, a opção correta para a questão, a letra C. Então, gente, para finalizar, nós vamos recapitular, né, o que eu venho falando sobre o dictionary. O dicionário deve ser utilizado como último recurso para se descobrir o significado de uma palavra ou expressão desconhecida. Isso para que a leitura não seja lenta demais e para que o leitor não desanime, tendo que parar toda vez que encontrar uma palavra nova. Portanto, ao se deparar com uma palavra desconhecida, você não deve se preocupar primeiro com o seu significado. O primeiro passo é ver se a palavra é ou não é importante para a compreensão do texto. Isso ficou claro, não é, pessoal? Eu venho falando sobre isso, né, ao longo das aulas, venho reforçando essa questão aí do uso do dicionário. Mas tenha em vista que isso que eu estou falando depende muito do seu objetivo com o texto, né? Eu, por exemplo, muitas vezes faço leituras de textos em inglês com o objetivo de ampliar meu vocabulário. Então, é muito comum eu consultar o dicionário toda vez que eu vejo uma palavra nova, né? Independentemente se aquela palavra vai ou não bloquear o meu entendimento. Por outro lado, se eu leio um texto só para entender o assunto de uma maneira mais ampla, eu não vou me preocupar com o significado de todas as palavras, né? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, né, esse ponto. Então, a dica agora é a seguinte. Ao consultar o dicionário, certifique-se de ter escolhido o melhor significado, verificando o contexto em que a palavra se encontra. Em inglês, assim como em português, uma mesma palavra pode ter significados diferentes. É o caso das palavras polissêmicas, né? Então, assim, como a gente viu, é importante que ao consultarmos, né, o significado de uma palavra no dicionário, a gente tenha esse cuidado especial ao escolher o significado que vai ser aplicado satisfatoriamente no contexto. Porque, como vimos, acontece de uma mesma palavra apresentar significados distintos, né? Então, é bom ter esse bom senso, ter esse cuidado ao usar o dicionário, né? Ou os aplicativos, né? Como a gente está vendo aqui, é muito comum o uso dos aplicativos, né? Hoje em dia, não mais do dicionário de papel. Então, aqui, gente, olha, a palavra cell, por exemplo, pode significar célula ou cela. E aí a gente pode tomar
como base aquele texto sobre as células-tronco, em que o significado de célula não encaixaria, né? Não daria certo ali no contexto. Então, logo a gente optaria pela opção, né? Pelo outro significado, célula. Aqui, letter, né? Que pode significar letra ou carta. E aqui a gente percebe que essa palavra, né, tem significados bem distintos, né? Pode ter significados bem distintos. Então, eu não posso trocar um pelo outro. Nós temos mesmo que decidir qual o significado que vai se adequar ao contexto, certo? Por fim, levando em consideração, né, todas as estratégias que foram abordadas até agora, né, nós podemos concluir que a compreensão do texto dispensa a tradução palavra por palavra. É necessário, sim, o uso constante de raciocínio para analisar, deduzir e concluir satisfatoriamente, né? Então é isso, pessoal. O meu objetivo com esses encontros, né, foi mesmo unir vocês dessas estratégias, né, para que vocês se sintam encorajados, né, e também mais tranquilos com a leitura de textos em inglês. Hoje em dia, como vocês sabem, a língua inglesa está por toda parte, né? Então, não é raro que a gente se depare com textos em inglês. E eu estou me referindo à nossa vida diária mesmo, né? De cidadãos desse mundo globalizado, em que o inglês exerce um papel tão importante. That's it, guys. Espero que vocês tenham entendido suficientemente o assunto, né? E eu repito, se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem fazer alguma observação, é só escrever nos comentários destinados a esse vídeo, que eu terei o maior prazer em responder, né? E também o maior prazer em interagir com vocês. Many thanks for your attention. Bye, bye.